às 2h. Todo mundo chegava às 2h15. Aí o Antônio Carlos botou para as 2h30. Todo mundo chegava às 2h40. Aí o Antônio Carlos botou para as 3h. Parou em 4h, Jorge. Entendeu? 4h. Impressionante isso, né? Vamos lá? Vai ler a página? Leio. Eu faço a pressa. Deixa eu pegar aqui, ó. As partes. Produzimos. Item 103 do livro Palavras de Vida Eterna. Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se permanecerdes em mim. Jesus. João 15, 4. Produzimos. Tudo que é alguma coisa produz algo. Elementos considerados desprezíveis estão fazendo isso ou aquilo. Pedras produzem aspereza. Espinhos produzem lacerações. Lama produz sujidade. Martelo produz golpes. Entretanto, se produzimos para o bem esses mesmos recursos em nossas mãos, vêm-se promovidos os instrumentos valiosos, porquanto pedras ajudam nas construções. Espinhos de natureza técnica podem colaborar no serviço cirúrgico. Lama devidamente tratada é terra de sementeira. O martelo controlado é auxiliar prestimoso. Cada criatura, desse modo, produz conforme os agentes em que se inspira. Os seres mais lastimáveis, ainda que não queiram, estão produzindo sempre. O delinquente produz o desequilíbrio. O viciado produz o desregramento. O preguiçoso produz a miséria. O pessimista produz desânimo. Onde estiveres, estás produzindo de acordo com as influências a que te afeiçoas e atuando mecanicamente sobre todos aqueles que se afeiçoam ao teu modo de ser. Todos produzimos, inevitavelmente, aprendizes do Evangelho na escola espiritista cristã. Recordemos, pois, a lição do Cristo. Permanecerei convosco se permanecerdes em mim. Emmanuel. Obrigado, Senhor, por mais este grande momento, por estarmos aqui reunidos em seu santo nome, aprendendo cada vez mais o seu Evangelho. E agradecemos a todos os presentes, encarnados e desencarnados. Possamos todos nós ter uma noite de muito proveito, muito esclarecimento e muito consolo. Pedimos por todos nós do grupo, Senhor, os que aqui estão, os que chegarão mais tarde, os que não poderão vir. Que cheguem suas bênçãos, Senhor, até todos eles. Nós queremos pedir não só por todos nós, mas por todos aqueles que também se relacionam conosco no nosso dia a dia, os nossos vizinhos, amigos, parentes, enfim, por todos que durante a nossa caminhada estão junto a nós, participando de forma direta ou indireta. Queremos pedir também por aqueles que estão doentes, que estão com problemas físicos, problemas mentais, problemas psicológicos, problemas financeiros, desempregados, doentes também do corpo. Enfim, Senhor, pedimos por todos, que todos recebam suas bênçãos neste momento e que se sintam melhores. E hoje, Senhor, queremos pedir em especial, mais este momento, mais irmãos nossos estão em guerra, estão em conflito, que possa reinar
chegar a eles a paz e reinar, para que tudo volte ao seu normal, ao seu cotidiano. Somos todos irmãos, é assim que nós temos que nos reconhecer. Obrigado por tudo, mestre. Que a sua paz recaia sobre todos. Graças a Deus. Boa noite, Elisa. Boa noite, Consuelo. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Afrânia, Elisa, Jorge. Boa Boa noite. noite, Jorge, Consuelo. Mais uma vez, nossos irmãos de Israel. É impressionante, vez, né? A gente está nas profecias, nos salmos. Bom, uma boa noite a todos. Hoje estudando o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 25. O marcador caiu, entendeu? Deixa eu ver lá. O item 9. Porque aconteceu um acidente aqui, caiu um monte de livro aqui. Consuelo, tu imagina a quantidade de livros que caiu. Nossa Ela Senhora. vai ter que chamar um especialista para consertar isso aí. Não vai poder fazer sozinha. Vai ter que ser um TI. O problema foi bibliotecário, né? Desmarcou esse Evangelho segundo o Espiritismo, acho que desmarcou o livro, mas o livro do Espírito é mais fácil de achar, e desmarcou o Paulo Estevam. Estou chegando no item 9. Qual é o capítulo aí, por favor? Item 9. 25, item 9. 25, buscar e achareis. Pronto, o acidente já foi solucionado. E aos poucos nós estamos acabando, né? O Evangelho no mundo maior. Falta pouco. E olha só, Consuelo, não era nem uma pilha muito grande. Estava o livro dos Espíritos, Paulo Estevam no mundo maior, o Evangelho segundo o Espiritismo. Só que a menina aqui... Era só o que a gente usa. A menina botou muito na ponta. Aí quando eu fui tirar estavam todos eles aqui no chão, e aí abriu, o marcador saiu. Aí eu não posso abaixar, é legal, né? Então vamos lá. Com certeza. Capítulo 25. Buscai e acharei. Nós estamos no item 9. Não vos afadigueis pela posse do ouro. Olha a guerra aí. Vamos lá. Não vos afadigueis por possuir ouro, ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem dois fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece sustentar. Em 2 fatos encalçados, esse fato é interessante isso, né? O que será, né? Não vi, procurei e não vi. Bom, vamos lá. Aqui Jesus está nos falando sobre a providência divina, né? E está tudo prover. Lógico, temos que trabalhar. Temos que trabalhar que nós vamos ter, né, o que merecemos. O fruto do nosso trabalho, tá? E muitos de nós às vezes se decepcionam, trabalham muito e não sai daquilo. Será por quê, né? Como a gente, né, somos reencarnacionistas, nós já sabemos que alguma vez, algum momento, nós lidamos com bens, com patrimônio, etc., e não soubemos, né,
lidar com isso. Alguma coisa nos atrapalhou. Então, a gente vê, às vezes, a pessoa cheia de ideias, cheia de disposição, e não vai muito à frente. Mas a providência nunca está também deixando a mão. Está sempre junto, né, a todos. A todos. Quando acontece algo mais drástico, às vezes é que a pessoa também, né, deu alguma vacilada por aí nesta vida. Agora já vamos falar dessa vida, né? Então, é isso aí que Jesus está nos falando, né? A gente tem que confiar muito em Deus, na providência divina. E se a gente se apega muito à matéria, que esse capítulo aqui fala muito sobre isso, né? Olha lá, não vos afadigueis pela posse do ouro, né? Que exemplo nós, principalmente nós, espíritas, estamos dando? Olha só. Ter dinheiro não há nada de errado, gente. Mas o apego, muito apego, é que é o problema. Né? Uma vez eu vi uma pessoa falando para outra assim mesmo. O que você fez na tua vida? Você não tem nada. Aí eu ouvi uma resposta interessante, né? Pô, ainda bem, né? Não vou me apegar a nada depois de desencarnar, né? Eu não tenho nada, não tenho em quem me apegar. Achei interessante essa resposta, né? Então é isso aí. Devemos confiar sempre em Deus. Jesus está nos aconselhando aqui. E o que a gente está vendo aí acontecendo nesse mundo hoje é justamente o contrário. Todo mundo, né, quer ficar rico de uma hora para outra. O professor Alberto não está conseguindo ficar, hein? Quer né, ter bens, ter uma vida cheia de mordomia, etc. Ter, né, fama de uma hora para outra. Nós vamos estudar impactos, né, pactos. Lá no livro explica essa questão, até, né, desses pactos para a fama, etc. Né? Então, é o que Jesus aconselha sobre isso. Não vos afadigueis pela posse do ouro. Se tiver que vir, vai vir. A gente vê histórias assim fantásticas. Eu tenho um amigo meu de infância lá de Minas, foi preparar, o homem hoje é riquíssimo. E as coisas para ele acontecem de uma forma assim. Eu não entendo como é que acontece, mas acontece. Né? Ele bota a mão no negócio, o negócio é o rei Midas, né? Vira ouro. Impressionante. Então as coisas vão vir. Agora, a responsabilidade vem junto. O comprometimento vem junto. Eu estou me dando nervoso, o Roberto tem que sair, coitado. Não está conseguindo segurar. Então é isso aí. Alguém quer comentar sobre esse número 9? Vai falar assim mesmo, eu estou cheio do dinheiro, vou até doar tudo amanhã, que nem o Ananias fez, está no livro Paulo Estevam. Eu acho que o Jorge se manifesta ali, é o Jorge que vai falar isso. Fala, Jorge. Sou eu. Que ninguém manifestou, eu lembrei aqui do Francisco de Assis, né? Ele falou aqui de sandália. Francisco de Assis andava a pé, andava descalço. E a roupinha dele era que o Mahatma Gandhi não era da tradição católica, mas deixou só um óculos, né? Eu não sei se ele tinha um cajado, aqui ele fala não ter cajado, né? Mas não vem, né? Mas havia necessidade. Provavelmente ele tinha até artrose, se não tinha artrose, ele sentiu dor no corpo, ou idoso já, né? E acaba, eu não sei mais o que ele tinha, foram só 3 ou 4 itens, eu não sei. Né? Era sandália, o óculos e aquele saiotezinho que ele tinha. Quem fala saiote é o Marco Aurélio, tá? Aquele saiotezinho. Então, aí eu fui ao Livro dos Espíritos, no limite do trabalho, repouso, 683. Né? Ele coloca qual o limite do trabalho? Das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Então, das forças. Mas aqui, ele está citando aqui para a gente, não vos afadigueis. Vai até onde houver o limite. Passou desse limite, começa a exaustão de energias físicas. Tá? Você vai reparar com o sono, que ele menciona também na lei do trabalho. Mas tem pessoas que aí entra a questão das
ambições, né? Da vaidade. Eu quero mais. Eu ganhei 100, não quero amanhã ganhar mais 100. Você acabou de comentar aí. Correndo atrás do prejuízo. Prejuízo. Não é a linguagem nossa, do nosso tempo, correr atrás do prejuízo. Depois vai dar tudo com o médico. Esse meu amigo que eu comentei, esse amigo que eu comentei, na época que eu fui no Pará, fui lá 2 ou 3 vezes, fiquei sempre hospedado na casa dele, né? Ele saía de casa 5 da manhã e chegava meia-noite, 11 horas, era trabalho demais mesmo. Eu abandonava ele lá no meio do trabalho, né? Pegava uma carona e ia para casa dele. Eu estava curtindo a casa dele enquanto eu fiquei lá. Mas é isso aí, é uma ambição, né? Uma ambição muito grande, a vaidade, o orgulho, isso está tudo junto aí. Bom, vamos para o item 10? Vamos. Seu Roberto, boa noite. Boa noite a todos. Uma noite de paz para todos nós. É porque ele não gosta do trabalho, ele estava ouvindo aí, sabendo que é trabalho. Agora, quando você comentou, aí ele encaixou. Então vamos lá. Seu Roberto, capítulo 25, item 10, tá? Perfeito. Item 10. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar e ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai assim, que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudi, ao sairdes dessa casa ou cidade, a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, deve ser no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que esta cidade. Mateus capítulo 10, versículos de 9 a 15. Vamos lá. Alguns comentários, né? Era hábito, a gente vai ver na Bíblia, tá? E dizem, né, quem já andou lá no Oriente, que ainda existe esse hábito. Bom, quem andou no Oriente, essa notícia eu tive de livros que eu li, mas livros que foram escritos em 1950, 1960, etc., né? Aquele pessoal, principalmente os padres franceses, que partiram para o Oriente, né, após a Segunda Guerra, para estudar de perto, tá, o Evangelho. O povo, né, da onde saiu o Evangelho, estudar o modo de vida, né, como eles, né, o comportamento, como o linguajar, né, e muitos livros que tem aí vêm nos mostrando isso. Era prática, a gente vê lá na Bíblia, desde Abraão, tá, o pessoal ser hospitaleiro, tá, era uma prática, era até assim uma honra para a pessoa que hospedava alguém em sua casa, independente de quem era a pessoa. Ali se trocava ideias, fazia amizades, né? Havia todo um novo relacionamento, né? Eu conhecia a vida assim de outras cidades, de outros lugares. Então era uma prática muito assim normal, tá? A hospedagem na casa, né, das pessoas. E principalmente que a maioria dos viajantes realmente também não tinham nem condições de pagar uma estalagem. Não era todo mundo que tinha. Só aquele samaritano da parábola, aquele tinha din-din, né? Que pagou o estaladeiro lá, ainda pagou em adiantado, né? O parábola do bom samaritano, né? Brincadeira, tá? Então, Jesus fala, quem é digno de hospedar. É porque a pessoa, às vezes, também não está afim, por diversos motivos, que isso é um ato de caridade, não está afim de fazer, né? Aí Jesus fala aqui, né? Entrando na casa saudável, que aparecer na casa. Se a casa for digna, a vossa paz virá. Se não for, voltará para vós. E
a gente pode dar um exemplo dessa questão da paz que a gente deseja e, de repente, né, as pessoas não gostam muito da gente, assim, hospeda, mas depois, para que eu for hospedar esse pessoal e tal, né? E, no caso, o que a pessoa desejou, volta para ela. Como um exemplo, por exemplo, o passe. Tá? Nós estamos na casa espírita. Geralmente, né, no dia do passe, né, o dia que mais enche, né? As quintas-feiras lá no Maria Vaz, né? Aquela fila para o passe, né? Aquilo é legal, bonito, é uma festa. E a gente está dando passe, né? Os médios, né, responsáveis por esse trabalho. E aí, olha só, que a paz seja convosco, né? Esteja nessa casa. Então, quem está dando passe está desejando o quê? O melhor para aquele que está ali, né, sentadinho na cadeira, tomando passe, né, recebendo essas energias. Ninguém que estava dando passe ali queria saber se a pessoa tinha merecimento ou não, se ia curar ou não. Estava fazendo a sua parte. Se aquelas energias que foi dada, que os espíritos, né, se utilizavam de nós instrumentos para aquela pessoa, né, foi bem empregada, ou seja, a paz chegou neles. Mas às vezes não há merecimento. Mas o médium, a paz, entendeu? Voltou para ele, porque está com ele. Foi quem trabalhou. Coração aberto, né, sem, né, querer nada em troca, fez de livre e espontânea vontade, sem pressão nenhuma. Então é mais ou menos isso. A gente deseja a paz para o outro, mas o outro não quer. Não quer assim, não quero não, não. Não quer através, pode ser, dos seus pensamentos, dos seus atos. Né? Então essa parte que nós desejamos, para onde ela vai retornar? Para não encontrar, né, sintonia lá. Nós mesmos, que desejamos o melhor para o outro. Então é isso que Jesus está falando. Então, se for numa casa, não for legal, não se preocupe. Faça a sua missão, faça o seu trabalho. Só isso. Não faça mais nada além do seu trabalho. E eu botei uma paginazinha aí para a gente dar uma lida. Eu botei no celular um pouquinho antes desse livro aqui, ó. Vivendo o Evangelho. André Luiz Antônio Baduí Filho. Eu esqueci de marcar a página. Ai. Capítulo 20. Eu estou no 28. Vocês viram aí na... Acho que eu marquei, sim. Aí no telefone? Página 305, mandato mediúnico. O médium espírita comprometido com o Evangelho de Jesus tem um roteiro a seguir. É esse? Eu botei aí na... Caramba, como é que eu boto uma coisa no negócio e no roteiro seguro, é? Aí depois começa assim, ó. Não pensas em cobrança. É isso? É isso aí, só que eu não estou achando. Incrível que pareça. Eu que coloquei, não marquei. Aqui, ó, Vivendo eu marquei no Evangelho 193. Aqui embaixo está... Qual o número da lição? 190 e pouca página. 192, por aí. É. Achei, mandato mediúnico, tá certo. Isso, é isso aí. 305. Estava em dúvida se era 192 ou 193. É engraçado que é para outro capítulo, não é para esse, mas serve para esse também. Vai falando sobre esse... Caiu o papel que estava marcando, não, deixa para lá, já achei. Está falando sobre essa questão mediúnica. O médium, né? O mandato mediúnico, o que ele tem que fazer. Tá? Está nos ensinando, dando sugestões. Ninguém está mandando ninguém fazer assim, do jeito que está aqui. Né? Mas são sugestões do André Luiz para que realmente a gente consiga exercer o nosso trabalho mediúnico. Tá? Uhum. Aqui está dizendo que é o item 9 e o item 10. Isso aqui é do capítulo 26, né? Ah, é, capítulo 26. Mandato mediúnico. Mas serve para o 25 também, porque o assunto é esse, essa questão da paz, tá? Mas o médium também tem que estar propenso a receber de retorno essa paz, tá? Essas boas energias. Tá? Então vamos lá.
O médium espírita, comprometido com o Evangelho de Jesus, tem um roteiro a seguir. Deixa eu abrir o roteiro aqui. Não pensa em cobrança e tem trabalho definido. Prover. Vai falar? Não, você ia falar, pode ir dizendo, porque está bem explicadinho. Isso aqui não tem, né? Está bem legalzinho mesmo. Prover a seu sustento e não deseja vantagem. Tem conduta honesta e exerce a caridade. Cumpre o dever e não se anuncia. Aceita a disciplina e pratica o bem. Estuda sempre e não se promove. Não exige privilégios e não se melindra. Enfrenta obstáculos e cultiva a oração. Mantém a vigilância e persevera na fé. Não perde a esperança e busca a humildade. Não garante mensagens e não promete curas. Não falta a sinceridade e acredita no amor. Não esquece o perdão e respeita a opinião alheia. Nem profissão, nem arte, nem talento. Mandato mediúnico é missão. É assim que a doutrina espírita vê a mediunidade. E se alguém não atende a esses requisitos, seguramente não é médium espírita. Agora o André Luiz pegou pesado, deu uma de Emmanuel, né? É. Então é isso aí. Também o trabalho mediúnico também tem que ser isso aí, na paz, né? É um monte de. É uma disciplina, todo organizado, né? Tem que ser. Tá muito atento para que também, né, passe a paz e receba ela de volta. Né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa paginazinha? Melhor não comentar. Viu, Jorge? É melhor não comentar, mas fala, Jorge. Eu lembrei da queda do Otávio no Mensageiro. Se vocês leram aí, a queda do Otávio. Né? Ele foi preparadinho lá no Ministério da Educação e Cultura. Eu digo Ministério da Educação e Cultura, é o Ministério das Comunicações. Ele foi preparadinho e trabalhado. Ele foi auxiliado por 6 entidades benfeitoras e o auxiliar, ele comprometeu-se. Então, ele nasceu numa família, né, vamos dizer assim, pobre, mas o pai não era espírita, mas a mãe era. Foi trabalhado desde pequenininho para poder exercer a tarefa. Tinha, eu não sei se era vidente só ou clarividente, não sei. Mas está lá, está escrito lá. E ele deu uma pisada de bola, né? Agora, ele chama a atenção a gente o que ele não fez. Por exemplo, todo o dirigente de um centro espírita, ele está comentando aqui, ó, é o André Luiz lá transmitindo o que o Otávio passou para a gente. E o gestor ali era o Aniceto, né? Aí ele diz o seguinte, que nós, né, aqui a gente enfeita o pavão, como no caso do nosso amigo aí, Otávio, a gente pode dizer assim. Bom de oratória, mas, lamentavelmente, pisava. Quando eu digo pisava, é na bola, tá? Tinha a visão, ele pisava. E deixou claro para nós o seguinte, que todo médium, é o que o André Luiz acabou de comentar, tem uma tarefa específica, mas não a cumpre na sua integralidade. Depois, ele fala, vai chorar como eu. E aí quem está colocando essa palavra chorar como eu, é o que eu entendi lá na mensagem. Tá? Que ele ficou, se eu não me engano, acho que na região de dor, por volta, ele reencarnou, levou 30 anos preparando-se.
e levou 30 anos para harmonizar-se. Então, tá aí, dá lá a mensagem, dá uma lidinha lá, que ela é muito interessante, chama a atenção da gente. Mensageiro, se não tiver o livro, é só baixar na internet, que o livro do Chico baixa direto. Vamos lá, Elisa. Ah, não. Volta só um pedacinho aqui que eu não comentei, né? A volta faz, voltará para vós, né? Aí vem, quando alguém não vos querer receber, nem escutar, sacudir as raízes dessa casa ou cidade a poeira dos vossos pés. Ou seja, não se pode impor o evangelho. Nós somos espíritas, nós sabemos muito bem que não se pode impor, tá? A conversão, né? Vamos converter. Nada disso. Kardec é bem claro, na introdução, item 6, o espiritismo é uma convicção pessoal. Tá? Voltando ao Marco Aurélio que comentei há pouco, o Marco Aurélio fala, criança não é espírita, frequenta a evangelização, vai à casa espírita, mas só vai ser espírita mesmo depois de uma certa idade, né? Que começa a compreender e fala, eu sou espírita, mas já com compreensão de que realmente quer ser espírita. Muitas crianças a gente vê, os pais levando e tal, no final acabam católicos, evangélicos, umbandistas, etc. Isso aí é uma coisa normal. Poxa, eu tentei tanto que meu filho ficasse na doutrina e não consegui, porque ele não teve aquela convicção. Né? Digamos assim, a responsabilidade de ser espírita, né? Como diz o Raul Teixeira fala uma coisa, ser espírita é ter coragem, o negócio que ele fala, que realmente não é mole ser espírita, né? E não pode, a gente não pode, né, querer impor nossas ideias. Assim como ele fala aqui, né, sacudir a poeira dos vossos pés. O que é que significa isso? Também não se contaminar pelas ideias opostas. Nós já temos a convicção de que nós queremos, não vamos nos contaminar com ideias opostas. Vamos respeitar, né? Sacudir, tirar a poeira dos vossos pés, ou seja, não levar em nada daquilo que não te interessa. Vamos levar, né, o que realmente nós somos convictos. Tá legal? Aí depois ele fala agora que vem um lance legal. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratados menos rigorosamente que essa cidade. Alguém se lembra a passagem da Bíblia de Sodoma e Gomorra? Ninguém se lembra, não? Sodoma e Gomorra eram duas cidades que estavam realmente, né, perdidas. Né? Né, Deus, dentro do simbolismo, falou, olha, tire lá, eu não sei quem é o cidadão, Ló, poxa, eu esqueci quem é o personagem lá de Sodoma e Gomorra, que tenta ainda conversar com Deus, dialogar com Deus. Não, mas não podemos salvar ninguém, alguém, pererê, parará. Eu sei que eles têm esse personagem, que eu esqueci o personagem, eu devia ter visto antes, né? Não consegue, não. Deus fala, bom, você vai lá, se tiver algum justo, retire. E manda anjos. Chega lá, só tinha um justo na cidade, que era o Ló e a família. Os anjos conseguiu tirar ele lá. Mas olha, é uma história lá durante a visita desses anjos lá na cidade que não é mole, está lá na Bíblia. E na hora que ele sai, a mulher de Ló olha para trás, aquela famosa história de que viram uma estátua de sal. Né? Viram uma estátua de sal. Por quê? Ficou presa ao passado, olhou para trás. Bom, essa é a história mais ou menos da Bíblia. E quando Jesus fala que, digo-vos em verdade, no dia do juízo, ou seja, nessa transição planetária, que é o juízo, tá? Sodoma e Gomorra serão tratados menos rigorosamente. Ou seja, lá a cidade acabou, né, em fogo, aquele negócio todo, raio, trovão, incêndio, acabou com tudo. Mas, em relação, aí que está, né, em relação a quem sabe, quem conhece, quem já ouviu e não quis seguir, não quis, né? Vamos falar da Bíblia. A Bíblia está aí para todo mundo, é a mesma coisa. Existe, né? Existem traduções que, infelizmente, deturpam, mas se for olhar uma Bíblia honesta, tipo a Bíblia de Jerusalém, a Tebe, né? Tem várias traduções aí bem honestas. Por incrível que pareça, a Almeida também é boa tradução, a mais antiga, né?
a gente vê que a Bíblia, né, traz todo o que a Bíblia nos traz. Em começo, os 10 mandamentos. Quem não conhece a história dos 10 mandamentos? Quem não viu esse filme 10 mandamentos? Acho que independente de religião, todo mundo já viu. Então, a responsabilidade que nós temos, não só nós, estou falando só do espírita, não. Todos aqueles que estão ligados a alguma instituição religiosa. Escuta o pastor, escuta o padre, escuta não sei quem. Né? O culto, a pregação, seja lá o que for, né? E não consegue realmente botar em prática, né? O rigor na hora do juízo, né? Que é dessa transição, na hora do joio e do trigo, para esse que mais sabe, será um pouquinho mais, né, forte. Não é que o pai seja... Não, poxa, durante milênios, mandei, né, representantes, profetas, aí vem Confúcio, Lao Tse, vem Buda, vem Krishna, todo mundo teve, tá, oportunidade de aprender, ouviu, e aí? Tá? Então, não vamos nos preocupar dessa questão com aquele que não aceitou nossas ideias, nem nada. Vamos nos preocupar conosco. E manter a nossa paz. E trabalhar o que nós estamos aprendendo. Alguém quer comentar? Ficou todo mundo sério? Afrânio, existe um estudo que está sendo desenvolvido de que essa situação que ocorreu com Sodoma e Gomorra teria sido ou uma erupção vulcânica ou a queda de um meteoro. E com impacto, o meteoro com impacto teria acontecido isso, e é mais provável a erupção vulcânica que tem bomba pirotécnica, né? Começa a voar pedra para tudo quanto é lado. O Emmanuel, lá no 2011, ele fala que lá no finalzinho, lá praticamente quando ele perece, estava ele e o marido da Flávia, a Flávia e a Ana, né? Ele estava indo lá, tinha um sensor lá da Itália, que estavam lá, né, num desse balneário, que é uma região, uma festa, para o Emmanuel, né, para o senador Lentulus. Ele estava cego nessa época. E houve as erupções vulcânicas. Mas isso aí foi em Herculano e Pompeia, Herculano. Pompeia. Foi em Pompeia esse? Não foi em Sodoma e Gomorra, não? Não. Sodoma e Gomorra já teria sido há muitos anos, muito antes disso. Isso, foi então, apaga tudo. Bem antes. Bota bem antes disso. Esse que você pelo menos uns 1000 anos antes disso aí, pelo menos. 1000 anos? Então, apaga. Ou um pouquinho mais até. Mas aí, Elisa, veja bem, tudo isso é normal. Pode ser um vulcão, uma erupção vulcânica, pode ser um cometa, meteorito, sei lá. Mas como a gente já ouviu falar, né, que não cai uma folha de uma árvore sem que o pai o saiba, né? É isso aí? Tá? Então, agora, como eu me equivoquei, eu estou lendo a Gênesis, tem aqui nos capítulos 9, Revoluções do Globo, o espírito aqui do Emmanuel, o espírito do Emmanuel, o Kardec, ele tem alguém que fez um relato que ocorreu na cidade do México, né? Elevações de determinadas planícies, né? E ali naquela região, surgiram, né, montanhas. E ao redor, uma planície enorme, os rios começaram, né? Isso foi aqui no México. Como? Não sei. Se estudou há pouco tempo os reinos minerais, e esse pessoal que é coordenado por algumas entidades maiores, e essas entidades obedecem e vão estar fazendo esses trabalhos, né? Eu não estou descartando essa de fora, na parte exógena, aonde ocorre, porque tem sempre a programação, como foi dito, né?
Não há efeito sem causa. Ou seja, tem a programação dual daquela região. E é necessário que a destruição é necessária, né? Para a evolução, não só do solo, mas para nós todos, que lá estamos, até para as espécies animais e também as espécies que estão na evolução, que é os minerais, né? Porque ali eles estão adormecidos. Então, mediante esse choque, isso constitui aprendizado para essas espécies. E as vegetais também que lá estão, né? Que é a formação de estrutura de organismo do futuro animal e hominal também, né? Que está ali na Gênese, que vem de encontro ao que nós estamos aí estudando, né? Deixa eu só falar uma coisa que eu pesquisei rapidamente aqui. 2.000 anos antes de Cristo, tá? Que é calculado por esse acidente aí. Motivos, né? Principalmente, né? Olha só, em vez de hospedar, eles violavam os convidados estrangeiros que passavam ali. Tá? Esse violar é sexual, tá? Sexual. Em segundo lugar, a imoralidade havia tomado conta de todos naquele lugar, sobretudo o desejo sexual que não era natural. Aí depois tinha lá muita opressão social, muito adultério, mentira e proteção aos criminosos, soberba, complacência e falta de piedade. Daí o nome do cidadão mesmo que eu falei certo, é Ló, tá? Ló. É ele que conseguiu dar o único justo que tinha na cidade. O único justo. Mas a mulher dele é aquela famosa história, que olhou para trás. E o anjo fala para eles, olha, não olhem para trás. Vão embora e não olhem para trás. Tá? Esse negócio de olhar para trás, bíblico, é problemático. É bom a gente não olhar muito para trás, não olhar para frente. Hein? Curiosidade mata. Curiosidade mata, viu? Então é isso aí, tá? Tá? Tudo isso, tá? De repente, tem menos vigor do que o conhecimento. E muitos de lá talvez não tivessem, né? Não existia, né, alguém que os excluísse. Talvez Ló, como único justo, fosse o que saberia. De repente lá era o bobão da corte, né? Etc. Bom, já deu para a gente entender um pouquinho isso aí, né? Vamos lá? Vamos lá. Item 11. Naquela época, nada tinha de estranhável essas palavras que Jesus dirigiu a seus discípulos quando os mandou pela primeira vez anunciar a boa nova. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor encontrava sempre acolhida na tenda. Mas então, os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o desenvolvimento da circulação houve de criar costumes novos. Os dos tempos antigos somente se conservam em países longínquos, onde ainda não penetrou o grande movimento. Se Jesus voltasse hoje, já não poderia dizer a seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. No livro Paulo e Estevão, nós vamos ver agora, já começamos a parte 2, né? Nós vamos ver o Paulo nas suas viagens sempre sendo acolhido por alguém, tá? Sempre era acolhido. Agora tá, logicamente, isso aqui está mais que certo, né? Não havia, né? Já imaginou quantos voos tem por dia? O Galeão, o Santos Dumont, aqueles aeroportos lá dos Estados Unidos, né? Nossa Senhora, não tem como hospedar esse tanto de gente, não, né? É impossível, né? E também a questão das provisões, né? Quando a pessoa geralmente hospedava, dividia o pouco que tinha, né? Hoje é meio complicado, não tem nem hospedagem, como é que vai dividir? Até o que não tem hoje, né? É diferente realmente. E esse evangelho foi escrito, né, em 1864. Bate muito com hoje, né? Vamos lá, Cris?
A par do sentido próprio, essas palavras guardam um sentido moral muito profundo. Proferindo-as, ensinava Jesus a seus discípulos que confiassem na providência. Ao demais, eles nada tendo, não despertariam a cobiça nos que os recebessem. Era um meio de distinguirem dos egoístas os caridosos. Por isso foi que lhes disse: procurai saber quem é digno de vos hospedar, ou quem é bastante humano para agasalhar o viajante que não tem com que pagar, porquanto esses são dignos de escutar as vossas palavras, pela caridade deles é que os reconhecereis. Eu me lembrei, quando estava lendo isso aqui, dos primeiros fenômenos que chamaram a atenção, né? Aquela história lá das irmãs Fox, né? Hydesville, lá nos Estados Unidos, né? E tinha lá um cara que foi enterrado lá, né? Dentro da casa, né? E era um caixeiro viajante, digamos assim, né? Um vendedor. E mataram ele e roubaram, né? E enterraram dentro da casa. Essa é uma das primeiras histórias, né, que fala, né, do início do Espiritismo, né? Aí aquelas duas irmãs ouviam as vozes e tal, depois, né, conseguiram conversar com ele e sofreram muito aquelas duas meninas médias, né? Porque o pessoal achava que era coisa do demônio, etc. Isso aí realmente está nos primórdios do Espiritismo, né? É uma das primeiras histórias que eu vi. Né? E me lembrou que se a pessoa tem algum bem, também não vamos falar, havia esse risco, sim. Vamos ficar fundel do Judas. Tá? Por isso que Jesus também até alertou, né? Um alerta, de uma certa forma. Filhóis sem nada, e realmente, né? Eles não tinham mesmo. Não tinham bens mesmo. A gente vai ver, viu, analisa, pegou seus bens, dividiu, né? Nós vamos ver outras passagens, a mesma coisa acontecer. O livro aí do Paulo Estevam e também no Evangelho, no Atos dos Apóstolos, né? A gente vê muito isso acontecer. Alguém quer comentar aí? Se alguém quiser dividir bem, olha só, eu sou humilde, eu aceito. Não sou orgulhoso. Ai, ai, ai. Seu Roberto, e aí? Eu também, se quiser dividir comigo, eu aceito também. Você falou com a pessoa certa aí, ó. Acho que o senhor também é humilde, né, seu Roberto? Eu Humildinho? sou. Não, hein? Humildinho? Humildinho. Humildinho, Todos nós somos humildinhos. humildinho. Vou dizer Nossa, que não Maria. aceito, aí chega a É, oportunidade, na hora de receber, vão dizer para mim, você não aceitou, agora você segura. passar para outros, né? Eu aceito sim, vamos lá. Uhum. Quanto aos que Então, não os Larissa. quisessem receber nem ouvir, recomendou ele porventura aos apóstolos que os amaldiçoassem, que se lhes impusessem, que usassem de violência e de constrangimento para os converterem? Não. Mandou pura e simplesmente que se fossem embora à procura de pessoas de boa vontade. Não adianta. Tem que ser quando a pessoa está assim. Né? O Emmanuel tem uma página, né? Já falando dessa página, Crises, o nome da página. Acho que é no Ponte. Fala isso. A pessoa, ela fica, geralmente, quando está em crise, fica até mais fácil, fica mais receptiva. Mas quando a pessoa está no bem bom, ela não está receptiva. Dificilmente vai estar receptiva. Não está, não, desculpa. Dificilmente vai estar receptiva. Fica difícil, realmente, a pessoa aceitar algumas ideias que, né, aquela história, está tudo bem para mim, está tudo certo, família, tudo bem na família, tudo maravilhosamente bem. Será que eu estaria aqui toda segunda, quarta, sexta aqui? Pergunta que eu me faço. Sempre.
É isso? É uma pergunta que eu me faço sempre. Porque quando a pessoa está com tudo na mão, pode realizar muitas coisas, né? E aí chegar em cima de uma pessoa dessa, tentar, não vai conseguir. Não falo nem converter, não. Tentar lançar a ideia, a semente. Aí Jesus fala isso. Não adianta. Procure-os de boa vontade. Estão afim. Não está afim, vai chegar a hora desse. Vai chegar o momento. Cada um tem seu minuto. Tem sua hora. Ninguém fala nada? Eu gostaria dessa página. Procurar realmente pessoas que de boa vontade aceitem as coisas, né? Porque não você vai acabar partindo para imposição. Você vai ficar irritado porque a pessoa não quer te ouvir, não acha que você não tem razão, e acaba você partindo para imposição, né? E você acha que está certo e começa a querer impor. A imposição não leva a nada. Então tem que procurar pessoas realmente de boa vontade, que aceitem com boa vontade. Isso que a doutrina de ser espírita é o que a audiência normalmente fala aí, a cruz, né? É a loucura. O caminho da cruz, se eu não me engano. A palavra da cruz é loucura. É isso que o Paulo fala com muita sabedoria, né? Porque sabe, a gente agora vai ver o Paulo. Saulo praticamente já acabou, tá? Então nós vamos ver alguns anos de transformação, né? Porque agora vai lá em Damasco, não vai dar certo, vai procurar o pai, depois vai procurar o Gamaliel, vai ficar 3 anos lá, né? No deserto, meditando, aprendendo o Evangelho, modificando suas ideias, né? Aí a gente vai ver tudo isso aí. E realmente é loucura, porque o Paulo vai passar daqui para frente, né, nos próximos, sei lá quantos anos, acho que 30 anos, 30 anos de Paulo. Ou são 30 anos de Saulo e 35 de Paulo, um negócio assim, isso que eu não estou bem recordado. Ele morre mais ou menos aos 65 anos. É loucura. Loucura. Porque hoje não existe isso acontecer naquele tempo. Né? Mas, de uma outra forma, hoje nós somos muito mais... Eu acho que as torturas são piores daquele tempo. Bem pior. A gente vê que pessoas como Chico Xavier passou por situações... Né? A gente vai ver o Gandhi. A gente vai vendo todos esses nomes aí que só trouxeram o bem, fizeram o bem, lutou por os outros. O problema do Gandhi foi tão sério que ele tinha, olha só, ele estava tentando libertar a Índia e o Paquistão do jugo inglês. Eram colônias. Só que a Índia e o Paquistão, até hoje, não se dão. É que nem o Oriente Médio lá. Israel e os árabes. Não se dão. Até hoje. E quando o Gandhi estava tentando libertar, eles estavam querendo brigar em guerra. Aí o Gandhi fazia os famosos, né, jejum, né? Jejuava. Aí eles se tocavam, né? Puxa vida, o cara está se matando por causa da gente. E está lá brigando por nós. Acho que hoje em dia, Frânio, se ele estivesse vivo e fosse fazer jejum, e o pessoal ia olhar para a cara morrer, dele e né? Assim, legal, continua aí com o seu jejum, entendeu? Porque eu acredito que realmente a gente piorou muito daquela época para cá, né? Como você fala, a cidade... se você olhar para a cidade que todo mundo, né, queimou, virou sal e tudo, hoje em dia nós somos essas cidades, né? Eu não quis falar isso, viu? Mas você chegou a essa conclusão. Hoje não é só a cidade, não. Tá?
O mundo virou a Sodoma e Gomorra. Não, eu estou falando do mundo, estou falando de nós seres humanos, todo o mundo inteiro, né? É uma coisa absurda. Você vê pessoas matando porque um botou o lixo na calçada do outro. Quer dizer, a evolução está muito ruim mesmo. É porque hoje, de novo, a transição planetária, o que acontece? Tudo, está lá no capítulo 24 de Mateus, tá? O sermão profético. Tudo que está oculto será revelado. Então, hoje, essa pressão que nós estamos tendo aí, parece que o mundo está correndo mais rápido, sei lá, tem algumas coisas acontecendo e ninguém está suportando ser algo. Você está botando para fora o que é. Tá entendendo? Aquele negócio de enganar parece que acabou. Está todo mundo colocando para fora. E como tem muita gente aí, conforme falou o Emmanuel, né? Os umbrais estão vazios, tá todo mundo botando para fora o que é mesmo. Nós estamos na transição. Tá? Não é que o mundo piorou, não. Ninguém piorou, não. É que nós estamos realmente, aí Jesus ainda fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque a gente não pode entrar nessa sintonia. A gente tem que entrar com essa sintonia. O negócio realmente está bem, está brabo. Mas lembrando também que o bem é tímido, o mal é barulhento, também tem isso. A grande maioria de nós não estamos conseguindo nos suportar. Falta boa vontade para nos suportarmos. E, consequentemente, a gente passa isso para os outros, essas vibrações para os outros. E aí... Eu acho, seu Roberto, que a gente sabe do nosso histórico de uma forma ou de outra, né, inconscientemente, a gente sabe do nosso, independente de ser espírito ou não, nós sabemos o que nós fizemos no passado. Está gravado na nossa mente. Então, nós não nos suportamos. Chegou a um ponto em que eu acredito que a gente não está se suportando mais e acaba jogando no outro esse ódio que nós temos por nós mesmos, nós jogamos no outro, entendeu? Eu acho que nós chegamos a esse ponto. Consuelo, existem duas coisas, o remorso e o arrependimento. Hoje em dia nós não temos mais arrependimento, temos remorso. O conhecimento para nós espíritas vão se avolumando cada vez mais, a gente vai tomando mais conhecimento e nós deixamos de ter arrependimento e passamos a ter remorso. Por que eu não fiz antes? Agora não tem mais jeito de fazer. Né? E aí se torna um remorso. O remorso é muito pior do que o arrependimento. Verdade. E a gente não está sabendo, diluir esse remorso e esse arrependimento. Estamos levando a ponta de faca, a ponta de fogo, quando realmente nós deveríamos esfriar um pouco a cabeça e pensar no arrependimento e não no remorso. É isso aí. Elisa, vamos lá. Só falta um pedacinho para a gente acabar esse capítulo. Vou só dizer uma coisa. A veterinária que vem aqui em casa fazer a acupuntura da Aninha, às vezes ela me conta assim, algumas coisas. Conversando, ela virou para mim e falou assim, eu não gosto de pessoas. Gosta de quê? De pessoas. Eu gosto de animal. Eu estou vendo isso direto por aí, viu? Infelizmente. Ok. Pois é. Nós viemos aqui... Eu fiquei calada. Lei de sociedade, né? Eu fiquei calada. Eu entendi o ponto de vista dela, porque os animais são, na verdade, mais fáceis de lidar do que os seres. Mas ela estava falando exatamente das decepções dela com as pessoas. Mas aí a gente tem que pensar. Nós vamos evoluir cuidando de animais? Mas ela não tem esse... Não é isso aí, mas eu estou vendo isso demais. Eu estou achando que se chama fuga. Fuga da realidade. Ela não tem esse cabelão também. Demais. Ela, inclusive, estava falando, nesse dia, ela estava falando dos proprietários dos animais. Mas tem gente conhecida.
Vamos lá. O mesmo diz, hoje o São muito Espírito a seus discípulos. Não violenteis nenhuma consciência. A ninguém forceis para que deixe a sua crença, a fim de adotar a vossa. Não anatemateis os que não pensem como vós. Acolhei os que venham ter convosco e deixais tranquilos os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora, o céu era tomado com violência, hoje é pela brandura. Não mudou muito, não. Estão tentando tomar o céu ainda pela violência, não pela Verdade. brandura. Estão Né? querendo vender pedaços. Mas a gente, né, cada um com seu cada um, né? A gente tem que procurar nós fazermos o melhor, né? E a porta é estreita. Não entra multidão, entra um por um. Você ia falar, Consuelo? Eu só ia dizer que as pessoas estão machucadas, só isso. Elas estão se refugiando com os animais. Elas estão muito machucadas, muito tristes. É tristeza mesmo, mágoa. Não é raiva. Eu acredito que não seja raiva, não. Eu compreendo isso tudo, Consuelo. Tristeza mesmo. Só que a lei é de sociedade, né? É nós com nós mesmo. Nós vivemos aqui realmente, sabe aquela história do porco-espinho, né? Sabe? Não podia no frio, não podiam dormir junto, que estavam um armado contra o outro, até que descobriram. Gelou demais, ó, se a gente não baixar os espinhos, um aquecer o outro, morre todo mundo. Essa é a história, né? E nós estamos nesse problema aí, essa é a grande realidade. Fala, seu Roberto. Não, já foi falado, eu ia falar, mas já foi comentado. E no caso, rapidamente, ela estava falando dos proprietários que não fazem a prevenção dos seus animais e quando chamam ela, o animal já está muito ruim. E passado assim dias, que ela sabe que o tratamento dela dá certo, tudo que dá certo que levantou a Aninha. A Aninha não saía, a Aninha ficava deitada e tal. Levantou a Aninha tá bem mesmo. Então ela estava falando que quando chamam ela, o bicho já está desenganado. Então ela se sente extremamente impotente porque ela não consegue fazer nada. E ela sabe fazer muitas coisas, entendeu? Para ajudar. E acaba que ela tem a notícia que o animal morreu uma semana depois que ela foi lá. E isso está acabando com ela, entendeu? Ela está ficando muito triste. Eu falei para ela, não, tem os outros que você cuida sempre, que estão bem, né? Se os donos não querem fazer prevenção, que ela diz que tem que fazer prevenção com o animal, assim como faz com o ser humano. Você não precisa levar de 3 em 3 meses, mas pelo menos de 6 em 6 meses levar para fazer um check-up no bicho, que aí evita se você de repente descobrir um câncer, alguma coisa assim, entendeu? Tem que tratar mesmo. Aí ela estava triste com isso, eu estava convencendo ela a não ficar triste. Para você ver como o ser humano é falho. Se ele é falho assim com os menores, por que não será com os maiores também, né? Infelizmente. Somos assim.